Olá, irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiroc. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e hoje eu gostaria de convidá-lo para estudarmos a respeito do seguinte tema: princípios para uma vida feliz. Que neste momento você esteja com a sua Bíblia em mãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja trazendo essa tranquilidade para você. E eu gostaria então de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A felicidade é algo que nós buscamos de forma permanente. Todos nós desejamos, queremos, ansiamos ser felizes. Entretanto, existem alguns momentos na nossa vida que parece que a felicidade nos escapa. Então, a nossa alma se enche de tristeza, de angústia, medo, pavor. Eu quero então trazer para você hoje aquilo que a Bíblia estabelece como princípio, como regra para a felicidade do ser humano. E esses princípios, quando são adotados, eles vão trazer o resultado esperado, que é a felicidade. Nós sabemos que na nossa vida, no universo de uma forma geral, tudo é regido através de leis. Temos leis da física, temos as leis da química, temos as leis do universo, as leis da psicologia, as leis espirituais. Enfim, a nossa vida é regida por essas regras. E quando você segue, então, esses princípios bíblicos estabelecidos por Deus para a nossa felicidade, com certeza você vai encontrá-la. Então, o Salmo 1, versículos de 1 a 3, ele nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O Salmo então começa com a expressão bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Ou seja, feliz é o homem que segue essas regras, que segue esses princípios. Vamos analisar o Salmo 1, versículo de 1 a 3, para vermos como Deus estabeleceu o seu planejamento para a nossa felicidade. A criação de Deus, ela segue um planejamento e uma organização. Como eu disse no início, tudo no universo segue um planejamento e uma organização. Por exemplo, os astros, eles se movem de acordo com essas leis, chamadas leis da física, que na verdade foram as leis estabelecidas pelo próprio Deus. E essas leis, por exemplo, elas permitem conhecermos as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Por isso nós temos um calendário onde você tem os dias, os meses do ano, as horas no seu relógio. Tudo isso segue a um planejamento, a uma precisão. E nós sabemos que Deus, ele comanda todo o universo. Da mesma forma como o imenso universo ele é controlado e está nas mãos de Deus, quando você olha com o seu microscópio para uma célula, você vai ver também que ela obedece a leis específicas. Quando você ultrapassa a célula e olha um átomo, por exemplo, você vai ver que esse átomo também ele é regido por leis específicas. A criação, ela não existe por acaso. Tudo que existe no universo segue um planejamento e uma organização. O universo, ele então se mostra organizado.
desde o minúsculo átomo até todo o universo, as galáxias criadas por Deus. Tudo está em suas mãos. Esses astros, eles vão se movendo de forma bastante precisa. Quando você olha para a natureza, por exemplo, e você vê uma árvore com milhares e milhares de folhas, você sabia que naquela árvore, com todas aquelas folhas, não existe nenhuma folha que fique sem receber a luz do sol? Isso mesmo, durante o dia, quando o sol vai se movendo, ele consegue atingir todas as folhas, porque todas as folhas elas vão receber a luz do sol num determinado momento. De forma que a árvore, quando ela cresce, ela já segue um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Porque cada folha precisa receber a luz do sol e produzir oxigênio. E nenhuma delas vai deixar de receber essa luz. Tudo que existe no universo, nas suas formas, na sua composição, na forma como os seres vivos agem, tudo é regido por leis universais estabelecidas pelo próprio Deus. E na nossa vida, a felicidade, ela também segue um princípio. Eu quero então te mostrar, nesse momento, no Salmo 1, o princípio da felicidade. Como essa felicidade ela vai se estabelecer na nossa vida. O Salmo 1 começa com a expressão bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado. E ele vai estabelecer algumas coisas para que nós sejamos bem-aventurados, ou seja, para que nós sejamos felizes. E esse salmo, ele vai iniciar com algumas coisas que nós não devemos fazer, ou seja, coisas a evitar. E quando você evita essas coisas, você já está seguindo o caminho da felicidade. E o que nós devemos evitar? Então esse salmo, ele traz 3 coisas importantes nesse primeiro versículo. Primeiro, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aqui nós temos algo bastante importante. O que é andar segundo o conselho dos ímpios? Significa que você não vai ficar dando ouvidos àquilo que te afasta de Deus. Não vai ficar ouvindo conselhos que vão fazer com que você perca a comunhão com Deus, diminua a sua fé, faça com que você desacredite em Deus. E esse conselho dos ímpios, eles só vão distanciar você de Deus. A primeira coisa, então, que você deve fazer é tapar os seus ouvidos para esses conselhos que vão te desviar da presença de Deus. Esses conselhos podem vir de pessoas, de amigos, pode vir através de um programa de televisão, de uma novela, pode vir através de uma reportagem. Os conselhos dos ímpios, eles estão espalhados por aí. Pode ser uma notícia, pode ser uma revista, pode ser um WhatsApp, pode ser uma notícia no Facebook. Esses conselhos estão por aí. Você não deve dar ouvidos ao conselho dos ímpios, nem andar segundo esses conselhos. Em segundo lugar, ele diz, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, aquilo que os pecadores estão realizando, estão fazendo, estão vivendo, você não vai se deter no caminho dessas pessoas. Você não vai andar com eles. Você não vai caminhar com eles e nem vai ficar parando para ouvir aquilo que os pecadores
querem falar da sua fé, da sua religião, do seu Deus. Porque quando você se detém para ouvir esses conselhos, andando segundo esses conselhos, você está procurando perder a felicidade que Deus estabeleceu para você. Então não se detenha no caminho dos pecadores, ou seja, não pare para ouvi-los. E em terceiro lugar, o Salmo diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. São exatamente aqueles que querem zombar de Deus, aqueles que querem duvidar de Deus, aqueles que dizem: você está falando que Cristo vai voltar? Quando é que ele vai voltar? Cadê o Jesus no qual você crê? São aquelas pessoas que estão zombando, escarnecendo, rindo da nossa fé, da nossa confiança em Deus. E isso pode levá-lo a um enfraquecimento na sua vida com Deus. Essas três coisas, quando você realiza, porque a Bíblia diz para você não fazer, ou seja, não andar, não se deter e nem se assentar junto com os ímpios, pecadores e os escarnecedores, quando você para fazer essas coisas, esse é o caminho da decadência. Então a bem-aventurança, ela começa com as coisas que você não deve fazer. Foi assim que Deus estabeleceu lá no jardim do Éden. Disse para o homem: não comerás da árvore do fruto que está no meio do jardim. Ou seja, a proibição é justamente para que você evite realizar algo que você poderia realizar ou algo para o qual você está inclinado a realizar. Evite, se esforce, procure sair desse caminho, porque essas três coisas devem ser evitadas. Quando elas estão presentes na nossa vida, elas atrapalham a nossa felicidade. Três coisas para você não fazer, para você não realizar. Por quê? Justamente para evitar a sua decadência. Então nós vamos ver que o versículo 1, ele quer evitar justamente a infelicidade. E evitar a infelicidade é evitar essa decadência espiritual. Porque ele diz o seguinte: primeiro, você começa andando com os pecadores. Então ele diz: você não deve andar segundo o conselho desses ímpios. Caminhar com eles. Se você estiver caminhando, você corre um perigo muito grande de descer um degrau a mais nessa escada. Você pode se deter com eles, parar para você está andando com eles. Agora você vai parar para conversar. É como se você estivesse com o seu carro andando com o seu inimigo dentro dele. Agora você vai estacionar o seu carro para conversar com o seu inimigo. Uma coisa é você andar com o inimigo. Agora é você parar, estar diante dele, estacionado diante dele. Então, o segundo passo para a decadência é quando você se detém. E o terceiro passo para a sua decadência é quando você se assenta junto à roda dos escarnecedores. Você agora não está andando de acordo com os conselhos. Você não está se detendo junto com os pecadores. Agora você se assentou para escarnecer. Você está junto com os escarnecedores. E com certeza você agora vai se tornar um deles. Esse andar, deter e assentar mostram o caminho da decadência. É assim que o indivíduo se afunda na sua vida espiritual, é assim que o indivíduo acaba se corrompendo espiritualmente. Então, o versículo 1 mostra como você vai evitar essa decadência. É não fazendo essas coisas.
Mas ele também mostra como você vai buscar o crescimento na presença de Deus. E aqui nós temos, no versículo 2, a forma como você vai buscar esse crescimento. O versículo 1 mostra como você vai evitar o mal. Ou seja, são as coisas que você não deve fazer. Se você consegue evitar o mal, você agora pode passar para um segundo patamar, que é ter prazer na lei do Senhor, ter prazer na Bíblia, na leitura da palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: olha, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas gosto só dos evangelhos. Eu não gosto do Antigo Testamento porque tem muita genealogia, tem muitos termos que eu não conheço. Tudo bem, você pode começar lendo os evangelhos. Comece lendo realmente as partes que você mais gosta. Procure estar ali tendo prazer na palavra de Deus. À medida em que você vai tendo prazer na palavra de Deus, esse prazer vai aumentando para que você também conheça as questões das genealogias. Outras questões também que estão na Bíblia, que são mais complexas. Mas à medida em que você tem prazer na Bíblia, você vai gostando de aprender cada vez mais. Você vai se aprofundando na palavra de Deus. E esse prazer, ele vai levar você a um outro patamar, que é você meditar na Bíblia. Você não apenas agora evitou o mal, mas você agora tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei você medita de dia e de noite. O que é meditar na palavra de Deus? Muitas pessoas dizem assim: eu li um versículo e agora coloquei esse versículo escrito dentro do meu bolso para que eu possa meditar nele. Passa o dia inteiro, ele nem abre o versículo, nem pensa nele, esqueceu, e de noite ele lembra que tem aquele versículo, lê de novo, ele acha que meditou na palavra de Deus. Isso não é meditar. A meditação é um processo que aqui no Ocidente as pessoas quase não conhecem. Muitas pessoas confundem a meditação com o indivíduo ficar em estado zen, não pensando em nada. Pelo contrário, a meditação é uma reflexão permanente e constante. A meditação é quando você pensa constantemente naquilo que você leu. E aquilo não sai da sua mente. Você procura aplicar aqueles princípios na sua vida. E quando chega no final do dia, aquela luz se acende e você diz: então é isso que Deus queria falar comigo. É assim que eu devo viver a palavra de Deus. Por isso, a meditação, ela não é um momento. Ela não são algumas horas. A Bíblia diz: na sua lei medita de dia e de noite. É um pensamento permanente, um pensamento constante para que você aplique aquele versículo, aquele princípio na sua vida. E quando você aplica isso na sua vida, você entende exatamente a vontade de Deus para você. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Esse caminho é o caminho da felicidade. Ou seja, bem-aventurado é o homem que evita o mal, tem o prazer na lei do Senhor, medita nessa lei e encontra a felicidade. Esse caminho da felicidade é o caminho que todos nós precisamos percorrer. Essa escada, é esse processo na nossa vida. Quando você busca esse crescimento, o resultado que você vai ter, o resultado final na sua vida é a felicidade. Ou seja, quais são os resultados dessa aplicação da palavra de Deus na nossa vida? Quais são os resultados de uma vida bem-aventurada? Quais são os resultados de uma vida feliz? O salmista então compara o resultado da felicidade como, nos comparando como uma árvore. Ele diz assim: será
como a árvore. E como é que é essa árvore? É uma árvore diferente. É uma árvore que vai dar fruto, é uma árvore que vai estar viçosa e que não vai morrer com facilidade. Não importa o tempo, não importa a temperatura, essa árvore ela vai ser uma árvore resistente a qualquer situação. Por quê? Em primeiro lugar, ele diz que a nossa felicidade é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então pode não chover, essa árvore vai ter água. Pode esquentar bastante, essa árvore vai ter água. Ela está plantada junto a ribeiros de águas. Pode a temperatura mudar, pode o chão secar, mas a árvore vai continuar sobrevivendo. Por quê? Porque ela está plantada junto a ribeiros de águas. A primeira comparação, então, é essa, que a felicidade ela não vai depender mais das circunstâncias, porque ela está no local apropriado. Podem mudar as circunstâncias, pode mudar a temperatura, pode mudar o ambiente. A árvore ela está no lugar certo e ela independe agora das situações climáticas para sobreviver. Ela está plantada junto a ribeiros de águas. Observe ainda que essa árvore ela vai produzir o seu fruto no seu tempo, ou seja, e dá o seu fruto na estação própria. O que significa dar o fruto no seu tempo? Quando chega a época de jaca, você vai na jaqueira esperando encontrar jaca. Quando chega a época de manga, você vai à mangueira esperando encontrar manga. Mas imagine quando chega a estação, quando chega o tempo da colheita e você vai lá e não encontra nada. É muito decepcionante. Você esperava uma coisa daquela árvore e ela não produziu aquilo que se esperava. Tudo estava propício para que ela desse o seu fruto e ela não deu. A nossa vida também é assim. As pessoas esperam coisas de nós. E muitas vezes nós decepcionamos os outros. A árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela dá o seu fruto no seu tempo próprio. Em cada estação, aquilo que você espera daquela árvore vai acontecer. Ela vai produzir, ela vai fornecer, ela vai dar o seu fruto no tempo próprio. Ou seja, aquilo que é esperado, essa árvore é capaz de corresponder às expectativas daqueles que vão colher dela. O salmista diz que, como resultado da felicidade, nós, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, nós também vamos corresponder às expectativas das pessoas em relação a nós. Porque sabem que podem contar conosco, porque sabem que nós somos felizes, nós somos a árvore que está plantada junto a ribeiros de águas e que não tem tempo ruim. Sempre estaremos viçosos. Por isso, ele diz, as suas folhas não cairão. Embora o tempo seja de secura, essa árvore, como ela está plantada junto a ribeiros de águas, isso não acontece com ela. Ela não vai perder as suas folhas, ela não perde a sua viçosidade. O homem feliz, ele é assim. Ele é feliz independente das circunstâncias. Ele é feliz em todos os momentos da vida. Não importa se a pessoa está atravessando um mau momento ou um momento difícil, como ele está plantado junto a ribeiros de águas, ele corresponde às expectativas, ele também mantém a sua viçosidade. As suas folhas não caem, não murcham. Ele está sempre ali, de pé, mostrando onde ele realmente está. A felicidade, ela independe dessas circunstâncias. Por isso, ele nos compara como essa árvore
plantada junto a ribeiros de águas. E muito mais. Ele diz: e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, o homem feliz, ele está sempre tendo em abundância. Ele está sempre produzindo. E tudo aquilo que ele faz de forma abundante. Ele tem nas suas mãos, né, a capacidade de fazer com que a abundância, a felicidade, a prosperidade esteja presente na sua vida. É uma pessoa diferente. É uma pessoa verdadeiramente feliz, cuja felicidade é uma felicidade contagiante. Eu quero perguntar a você nesta hora: você gostaria de ter essa felicidade? Você gostaria de experimentar essa felicidade em seu coração? Então comece da forma correta. Comece abrindo seu coração para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, deixando que Ele habite em seu coração e abençoe a sua vida. Que neste momento você possa abrir esse coração e dizer: Senhor Jesus, sei que sou um pecador, arrependo-me dos seus pecados e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fizer essa oração, esse já é o primeiro passo para uma longa caminhada de felicidade. Que Deus abençoe você. Eu quero então deixar, para finalizar esta reflexão, o texto de Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9, quando Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe, receba essa palavra em seu coração e viva a felicidade plena com Jesus em seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.